certo atraso, mas a partir de agora a gente dá sequência ao programa Opinião Pernambuco, discutindo o tema bicicletas. A frota de bicicletas já supera a de carros no Brasil. E essa é a informação da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares. São 65 milhões de bicicletas para 42 milhões de automóveis. E com estes números, o Brasil já fica entre os 10 países que mais fazem uso da bicicleta no mundo. Em Pernambuco, a utilização da bicicleta surgiu nos bairros operários, mas vem ganhando as classes média e alta. Infelizmente, a situação ainda não é muito favorável ao ciclista, devido à falta de infraestrutura e à legislação do trânsito. Para debater sobre bicicletas, o Opinião Pernambuco traz César Cavalcante, coordenador regional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eduardo Alves, agente de trânsito do DETRAN-PE. Lúcio Flauzino, cicloativista, biólogo e participante da Bicicletada. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãope. Embora a frota de bicicletas no país supere a de carros, as políticas públicas são essencialmente direcionadas para os veículos motorizados. Vamos mudar essa cultura? Essa é a pergunta que a gente traz para abrir o programa Opinião Pernambuco de hoje. Boa noite, senhores. Bem, vamos passar essa pergunta para o professor César. Boa noite, Valdir. É um prazer muito grande estar aqui discutindo essa questão tão importante para as nossas cidades, porque ela toca na questão diária da nossa circulação, né? Então, você menciona a questão das políticas públicas e realmente nós precisamos de políticas públicas com uma visão uma visão que nos afaste um pouco dessa dependência que nós temos do automóvel particular. Nós estamos cada vez mais dependentes dessa forma de transporte e os prejuízos decorrentes dessa dependência são muito fortes. Nós estamos desperdiçando energia, tempo, a saúde, o meio ambiente e não conseguimos fazer essa circulação de uma forma eficiente. Então, o exemplo frisante da ineficácia das atuais políticas públicas está na Domingos Ferreira. A Domingos Ferreira fez a reversão daquela mão, não é? E quando isso ocorreu, você poderia trafegá-la em 5 ou 6 minutos. E eu cheguei a fazer isso cronometradamente entre o Pina e a Barão de Souza Leão. Hoje à tarde eu usei às 3 horas da tarde. E a viagem foi interrompida 5 ou 6 vezes, porque o número de carros cresce muito mais do que a possibilidade técnica ou física de ampliar vias, de construir viadutos e outras medidas que aparentemente ainda perpassam a cabeça dos nossos dirigentes. Portanto, a gente precisa mudar isso. Eduardo Alves, a gente viu aí na abertura que esses números, né, eles já são bem diferentes, ou seja, a quantidade de bicicletas ela é muito maior do que a quantidade de carros. No entanto, a gente não vê isso, a gente não tem essa percepção. Por vários motivos, né? Pela ocupação do espaço e outras questões. Mas aí a gente quer exatamente que você faça uma reflexão sobre esses números e levando em consideração isso que já foi o ponto inicial do nosso debate de hoje, que é a questão das políticas públicas voltadas para o transporte, para o deslocamento numa cidade. Eu acho que uma coisa importante de lembrar, Valdir, eu lembro numa pesquisa que foi publicada no início do ano, feita pelo IPEA, a pedido da Confederação Nacional das Indústrias, em que tratava de como se davam os deslocamentos nos mais diversos modais nas cidades do país. E eu lembro que um dado assim, importante para reflexão no país, focando a nossa região, que é o Nordeste, é que cerca de 30% dos deslocamentos, mais de 30%, eram de deslocamentos feitos a pé, de bicicleta, que são transportes não motorizados, e utilizando o transporte público. Os deslocamentos feitos com o veículo individual motorizado, o carro, eles chegavam, acho que era em torno de 13% a 16% dos deslocamentos. Então o que a gente vê é uma inversão das prioridades nas políticas públicas. Você vê o grosso do recurso
dentro dessa questão do planejamento viário das cidades, direcionado para esses 16% dos deslocamentos feitos por automóvel, enquanto a minoria dos recursos são feitos para a maioria das pessoas que se deslocam na cidade. Então a gente tem uma situação aí que gera diversos problemas, como o professor César comentou no início, e o que acaba desestimulando as pessoas que realizam esses deslocamentos a pé, o que é saudável para a cidade. Se você for parar para pensar que a cidade ela acabou tomando uma outra composição a partir do momento em que houve um direcionamento para poder caber essa quantidade crescente de carros na cidade, você percebe uma série de problemas e todos esses investimentos que são feitos acabam por consolidar esse modelo de cidade que é nocivo, que é um modelo não inclusivo, que é um modelo pouco acessível à maioria da população. Então, eu acho que quando a gente coloca essas questões com números, como você percebe, por exemplo, a maioria dos investimentos são feitos para 16% dos deslocamentos na cidade, na região Nordeste, então a gente tem uma situação alarmante que precisa ser revista, repensada, para poder se beneficiar a maioria das pessoas. Lúcio Flauzino, no âmbito do DETRAN, qual é hoje o olhar que ele tem sobre esse crescimento, sobre essa cultura que talvez seja uma coisa ainda que esteja nascendo, talvez seja embrionária ainda para a realidade do deslocamento na cidade, mas a bicicleta ela começa a querer ocupar um espaço mais digno dentro do trânsito da cidade. Qual é hoje o olhar do DETRAN sobre essa questão? Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. O DETRAN, Valdir, ele tem feito um trabalho de educação em toda a região metropolitana, em todo o estado de Pernambuco, levando a educação para o trânsito, inclusive para as escolas, para que as escolas possam fazer um trabalho transversal através do PET, que é o Programa de Educação para o Trânsito, que é desenvolvido pelo DETRAN Pernambuco desde 1999. Então, este trabalho é realizado nas escolas, conscientizando, é utilizado de forma transversal em todas as matérias curriculares, da grade curricular das escolas. Então, o DETRAN ele faz esse trabalho educativo, além de blitz educativas que são feitas em toda a região metropolitana do Recife e também no estado de Pernambuco, conscientizando a utilização da bicicleta como esse meio de transporte. Vamos imaginar uma situação. O DETRAN tem toda uma estrutura, né? Ele promove blitz, você tem o guarda de trânsito que está sempre com o olhar voltado para esse motorista que vai no carro, né? Para o transporte motorizado. O ciclista, a impressão que a gente tem é que ele passa meio invisível dentro desse trânsito conturbado. E a pergunta que eu gostaria de reforçar aqui, nesse sentido, esse ciclista, ele passa invisível aos olhos do guarda por falta de legislação, é isso o que acontece, por falta de uma melhor cultura da utilização da bicicleta. Onde é que está o problema? A gente pode ouvir a sua complementação a essa resposta, depois eu gostaria de ouvir a palavra do professor Cavalcante. Exato. A utilização das bicicletas, o DETRAN Pernambuco, ele faz essas campanhas educativas, como nós falamos. Também temos a questão da distribuição de panfletos, conscientizando o ciclista da utilização da via. Temos um grande problema quanto à legislação de trânsito para esses ciclistas, porque a legislação de trânsito, de fato, ela é falha. Ela é muito falha porque carece de regulamentação por parte do poder público. O poder público, que seria o município, é o responsável por essa regulamentação desse veículo, desse meio de transporte, ou seja, fica a cargo do poder municipal registrar esse veículo, licenciá-lo, fiscalizá-lo, fazer essas autuações. Então, tudo isso é específico de legislação municipal, que deve ser feito por cada prefeitura do nosso país, para que nós possamos fazer uma fiscalização desses veículos e hoje nós só podemos fazer o trabalho de educação, de orientação, mas o trabalho de fiscalização hoje ele não é possível por falta da legislação municipal. Professor César. Me parece que esse aspecto que você colocou muito bem da invisibilidade do ciclista, ele, na minha opinião, ele efetivamente ocorre. Talvez porque, em primeiro lugar, a despeito dos números da Abraciclo, a gente observa que a maioria dessas bicicletas estão guardadas em casa, elas não são usadas no dia a dia. Então, o número de bicicletas que a gente observa, que é crescente,
mas que a gente observa nas correntes de tráfego hoje em dia ainda é muito inferior ao do número de veículos que